Ela está ganhando em real, está investindo em dólar. Isso não é o ideal, né? O ideal é você ter os seus rendimentos numa moeda mais forte e eventualmente investir na mesma moeda ou numa moeda mais fraca. Você não necessariamente precisa tirar o seu dinheiro e investir no exterior. Você tem inúmeras opções na própria bolsa de empresas que têm receita 100% dolarizada. Assim, são, de novo, aquelas análises muito superficiais. Sim. Que quando você aprofunda, você fala, pô, o Brasil tem muita coisa boa e eu acredito que as empresas boas do Brasil vão prosperar independente de quem estiver no governo. Assim, falando ainda em estratégia, né, outra onda do momento é investir no exterior, né, por conta do risco político, fiscal, e todas a inflação, todas as coisas que o Brasilzão sempre teve, né? Sobre investimentos no exterior, né? O Barça, ele não investe. Qual a sua opinião sobre essa galera que tá correndo para investir no exterior agora e também em relação ao Barça que não investe no exterior? Eu acho que tudo que acontece ou toda tendência que chega baseada em um evento único ou uma sucessão de eventos ou por um modismo que seja, ela acaba sendo uma decisão errada para muita gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, por exemplo, todo fim de ano, a gente acabou de passar todo fim de ano tem aquela lista no jornal dos investimentos que mais renderam no ano. Você tem lá poupança, dólar, você tem ouro, Bovespa, fundos imobiliários, etc. A pessoa costuma olhar para aquela lista, ver o que subiu mais e alocar os seus investimentos naquilo. Quando a gente olha dólar hoje, eu acho que o investimento no exterior, ele tem dois propósitos diferentes, na minha opinião. O primeiro é uma pessoa que não acredita mais no Brasil e está tirando os ativos dela para fora. Tá? Eu estou vendendo ativos locais e comprando ativos em outra moeda fora do país. Para a pessoa que pensa dessa forma, na minha opinião, eu acho que ela deveria inclusive se questionar se ela deveria continuar vivendo no Brasil, gerando a renda dela, criando os filhos dela no país, porque ela está exposta lá fora a uma oscilação cambial que muitas vezes não gera uma proteção para ela do jeito que ela imagina. Então ela está ganhando em real, está investindo em dólar. Isso não é o ideal, né? O ideal é você ter os seus rendimentos numa moeda mais forte e eventualmente investir na mesma moeda ou numa moeda mais fraca, que é o teu poder de compra. Porque todos os custos dessa pessoa tá aqui, né? Ela não mudou para lá. Tá aqui, a inflação dela tá aqui, tem diversos outros fatores afetando o dia a dia dela como investidora. Existe outro perfil que é a pessoa que quer continuar no Brasil de alguma forma, mas se proteger da desvalorização cambial, eventualmente. Para esse perfil de pessoa, eu acho que você não necessariamente precisa tirar o seu dinheiro e investir no exterior. Você tem inúmeras opções na própria bolsa de empresas que têm receita 100% dolarizada ou boa parte dolarizada e você pode se expor a empresas desse perfil, tranquilamente. Uma Vale, uma Suzano, enfim, empresas que têm boa parte, a Taurus, que é uma empresa que eventualmente a gente fala no AGF. Então são empresas que têm uma receita dolarizada que podem trazer algum nível de proteção. Agora, de novo, eu acho que fundamental é a pessoa saber o que ela está fazendo, seguir uma estratégia e permanecer. Não adianta, a gente, e vocês sabem disso, há um tempo atrás houve uma moda, todo mundo falando, vamos investir lá fora, a bolsa lá fora é o que é o investimento do momento, etc, etc. Muita gente vendeu ações no Brasil no momento que não era o momento mais adequado para vender, comprou ações no S&P ou eventualmente comprou ações lá fora e outros ativos, pagando um preço alto e né? acabou vendo uma perda significativa nos seus rendimentos. Então, de novo, fazer isso por modismo, eu não acho que seja o caminho, e existem formas de fazer, porque muitas vezes quando você segue essas tendências, a única
Os únicos que acabam tirando proveito dessa situação são os intermediários que vão acabar colhendo taxa no meio do caminho de você. Exatamente. Igual você está falando, sempre vai ter alguma coisa ou outra para desviar. Já teve isso de ações do exterior, aí veio a época das criptomoedas, todo mundo querendo saber qual era a criptomoeda certa. Aí tem as criptomoedas, e depois veio os NFTs, aí sempre vai ter alguma coisa para desviar o investidor, por isso que você tem que ter uma estratégia para saber, para não se desviar no meio do caminho, né? Mas é assim, e você, investe no exterior? Ou só Eu no não Brasil? invisto no exterior, eu não tenho investimento no exterior, eu já tive, perdi dinheiro e a partir do momento que eu comecei a mergulhar mais a fundo nas ações brasileiras, você começa a perceber que o nível de desconto, é claro, pelo risco eventualmente, país está embutido em tudo isso, você consegue comprar ativos muito mais descontados no Brasil e comprar um dividendo muito mais barato eventualmente. Então essa proteção eu consigo encontrar na bolsa sem a necessidade de investir lá fora. Mas é perfil, de novo, não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado. Sim. E o Barsi faz da mesma forma. É o que você pensa, né, para a sua estratégia, para os seus objetivos de vida, né? Não é uma regra que a pessoa deve sair seguindo, né? Não tem o certo e errado, né? Depende da sua estratégia, cara, assim. Existe hoje, com tudo isso que a gente está vivendo, tem algumas coisas que as pessoas falam, mas com uma certa facilidade, sem analisar a fundo, né? Fala, putz, tá uma loucura aqui no Brasil, eu vou morar fora, vou dar um jeito de... a única saída é Guarulhos, não tem esses papos? Uhum. E assim, eu já morei fora algumas vezes, eu sei como é você viver fora do Brasil, já tive a oportunidade de morar de novo, e eu escolhi voltar para cá, mesmo com todos os problemas do Brasil. E por que isso? Você, dependendo de onde você estiver e o momento de vida que você tiver, eu acho que uma coisa é você ir morar fora no momento que você já construiu o teu patrimônio, seus filhos estão formados, você simplesmente vai lá para usufruir da renda que você construiu e que vem sendo gerada sem a necessidade de você se dedicar a uma atividade ou se aprofundar nela. Sim. Agora, você montar uma carteira lá fora, construir patrimônio, criar filhos, família, etc., não é para mim. Eu acho que existem coisas no Brasil, por mais que a gente tenha dificuldade aqui, mas, pô, é o país que você nasceu, você fala a língua aqui fluentemente, você conhece os hábitos, costumes, coisas básicas, né, sabe? Sei lá, eu gosto de ir na padaria comer um pão quentinho com café. Tem coisa que você sente falta morando fora, que, sinceramente, você só vai se dar conta quando você estiver lá. Então, você muitas vezes vai estar morando num país, por exemplo, eu morei na Alemanha, além dos Estados Unidos. A Alemanha é um país onde tudo funciona. Tudo funciona. Você de manhã vai pegar o ônibus ou o trem às 6h17 da manhã, 6h17 o trem tá lá, esperando. Sem atraso. Então, só que, em compensação, você tem outros problemas no dia a dia, você tem dificuldades, relacionamento, eventualmente, não é uma coisa tão simples. Então, assim, eu acho que para quem fala isso no calor do momento, você tem muita coisa para considerar, não é só simplesmente... É emoção também, né? As pessoas, por mais que aconteçam, igual todo país vai ter crise, todo país vai ter, por exemplo, vai ter a direita, vai ter a esquerda, todo país tem a sua cultura também, e as pessoas não veem, mas o Brasil é um país bom, é um país rico, é um país que tem cultura, é um país rico, né? Que as pessoas só vão sentir falta mesmo se na hora do desespero ir embora e depois eles vão sentir falta. Tem muito problema. Mas onde tem problema, precisa de solução. Exatamente. Então você tem empresas fenomenais operando no Brasil, sim, que são empresas líderes nos setores que elas atuam, inclusive globalmente, e que tem oportunidade até não acabar mais. Você pega, sei lá, uma empresa como a Rumo, que é uma empresa que constrói e opera ferrovias. Pô, você tem um mato alto no Brasil ainda para investir, para colher frutos, Então, assim, são, de novo, aquelas análises muito superficiais, sim, que quando você aprofunda, você fala, pô, o Brasil tem muita coisa boa e eu acredito que as empresas boas do Brasil vão prosperar independente de quem estiver no governo.